Gente, tudo bem? Nesta semana em Teresa, Mariano interrompe o casamento de Teresa com Arthur. Sai nas revistas o escândalo do casamento de Teresa. Mayra descobre que Esperança é amante de Rubens e não acaba por aí. Paloma diz a Arthur que Teresa esteve a ponto de se casar com Mariano. Saiba disso e mais no resumo semanal de 25 a 29 de março. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Aurora diz a seu pai que está contente de vê-lo feliz com Joana, mas lembra que ele não deve se esquecer que sua mãe ainda está viva e, assim, deve buscá-la para tramitar o divórcio. Mariano termina sua relação com Aida, porque segue amando Teresa. Ela já não se casará mais com Arthur. Aida pergunta a Mariano se Teresa o procurou, pois até onde ela sabe, o casamento com Arthur segue de pé. Aida, furiosa, diz a Genoveva que Mariano terminou com ela, e isso porque certamente Teresa não vai mais se casar. Armando diz a Regina que não quer que ela siga brava com ele, pois precisam estar felizes para o dia do casamento de Teresa. Regina então diz que o perdoa. Teresa chora e sente dúvidas se realmente deveria se casar com Arthur ou fugir com Mariano. Aurora diz a Teresa, ao vê-la emocionada, que suas lágrimas a convenceram de que ainda ama Arthur. Esperança diz a Johnny que Teresa segue amando Mariano e se casa com Arthur apenas por interesse. Regina escuta. Mariano chama Teresa para lembrá-la que eles têm um compromisso. Aurora diz a Teresa que desde o dia anterior está muito nervosa. Ela pergunta a Teresa se tem dúvidas quanto a seu relacionamento com Arthur. Ela responde que sim. Ana mostra a Teresa as chaves de um carro e diz que é um presente de Arthur. Aurora diz a Teresa que se falta amor, tem o que tiver, não será feliz. Mariano descobre, através de Esperança, que o casamento de Teresa com Arthur segue de pé. Aurora diz a Teresa que soa muito estranho que, justo após ter recebido um carro, decida-se novamente que quer se casar com Arthur. Teresa, esperta, diz que as dúvidas não eram quanto a se casar ou não, e sim se veste-se com o vestido que fez sua madrinha ou que apresenteou Arthur. Joana escuta e diz que não faz questão que Teresa se case com o vestido que ela fez, que basta saber que o presente a agradou. Regina diz a Teresa que sabe que ela segue amando Mariano e se casa com Arthur apenas por interesse. Ela pede à filha que não se case. Teresa, furiosa, responde que se casará sim com Arthur. Mariano diz a Johnny que ficou de se encontrar com Teresa, porém, como ela não chega, vai atrás dela, pois ela é sua mulher e não pode se casar com Arthur. Mariano chega ao casamento de Teresa e grita que ela não pode se casar com Arthur, porque ama a ele. Teresa o esbofeteia e grita que já tomou sua decisão. Teresa diz ao padre que está ali porque ama Arthur e quer se casar com ele. Teresa diz a Arthur que ninguém vai os separar e pede ao padre que continue com a cerimônia. Aurora retira Mariano da cerimônia. Ele diz que Teresa jurou que não se casaria, mas fugiria com ele. Regina diz a Teresa que Deus lhe deu uma última oportunidade e é uma pena que ela não soube aproveitar. Aurora diz a Teresa o que o Mariano lhe contou. Na recepção, após o casamento, Teresa recrimina seu pai e sua mãe por não estarem com trajes finos. Regina então deseja toda a felicidade a Arthur e diz que não poderia ter genro melhor que ele. Mariano pergunta a Teresa o que seu marido pensaria se soubesse que antes do casamento ela fez amor com ele. Teresa argumenta para Mariano que não poderia deixar Arthur plantado porque ele sempre foi muito bom com ela. Mariano diz que Teresa o enoja. Esperança surpreende Rubens e Genoveva se beijando. Rubens diz a Esperança que não se atreva a falar com Mayra. Renan diz a Mariano que não está disposto a permitir que ele coloque tudo a perder por um escândalo.
Mariano responde que fez o que teria que fazer. Arthur, ao ver Mariano, diz que Teresa já é sua esposa e se ele não a deixar em paz, vai tomar medidas legais. Mariano responde que Arthur pode ficar com ela, pois Teresa não vale nada. Mayra descobre que Esperança foi amante de Rubens e a esbofeteia. Teresa observa a cena, sorridente, e aproveita para culpar Esperança na frente de Rubens por ter mandado os papéis a Mayra. Arthur pede perdão a Teresa por ter duvidado dela. Rubens e Arthur ficam convencidos que foi Esperança quem enviou os papéis. Teresa se surpreende quando Arthur a diz que, como ela já é sua esposa, chegou a hora de ser sua mulher. Rubens diz a Esperança que o pior é que Aida se atreveu a ameaçar Teresa, e isso preocupa. Esperança responde que o melhor é que vá embora e depois diz que não quer que Rubens nem Aida saibam de sua gravidez. Teresa, chorando, lembra de Mariano. Aida diz a Mariano que já sabe quem é amante de seu pai e que está certa que Teresa teve muito a ver com toda essa história. Mariano explica que Teresa não teve nada a ver com isso e Aida, furiosa, diz que um dia ele ainda se dará conta do quão má é Teresa. Aida recrimina seu pai por ter sido capaz de enganar sua mãe com uma pessoa de baixa posição como Esperança. Rubens responde que já está pagando pelo erro e pede que ela o ajude a se reconciliar com sua mãe. Mayra diz a Genoveva que está confusa, pois não sabe se deve perdoar Rubens e que seria triste que tudo se acabasse assim, de uma hora para outra. Genoveva diz à amiga que é melhor que se divorcie. Aida ouve a conversa e diz à mãe que, ao se divorciar, deixará o caminho livre para Esperança ou qualquer outra mulher. Ela sugere que Mayra faça Rubens sofrer, que durma em quarto separado, mas que não dê o divórcio. Heitor diz a Mariano que escândalos podem afetar sua vida profissional e, como o ambulatório vive de doações, é melhor manter uma boa reputação. Tito oferece dinheiro a Johnny para que ele não diga a ninguém que vendia drogas para Paulo. Teresa se zanga porque Arthur a diz que precisa cancelar a viagem deles à Europa. Tito e Gema entram em acordo para usar Johnny e seu táxi para distribuir droga. Mayra diz à Esperança que para Rubens sua relação com ela foi apenas uma aventura. Ela ressalta que o marido lhe pediu perdão e deseja que eles salvem o casamento. Mayra ainda oferece uma grande quantidade de dinheiro à Esperança para que ela vá embora para longe. Esperança, chorando, diz ser uma mulher apaixonada, não uma chantagista. Arthur e Teresa discutem porque ela se nega a dormir com ele. Ela diz que segue triste por ele ter cancelado a viagem à Europa. Arthur diz que, como advogada, Teresa deveria entendê-lo, pois o motivo foi o trabalho. Armando recrimina Mariano por ter tentado sabotar o casamento de Teresa. Ele diz que sua filha já o havia dito que não queria nada com ele e pede que Mariano não volte mais à sua casa. Rubens tenta convencer Mayra a voltar para ele e no comando de suas empresas. Mayra deixa claro que com o divórcio será Aida quem irá controlar seu dinheiro e as empresas. Arthur se zanga quando se dá conta que Luísa dormiu com Fernando. Luísa confessa que se entregou, pois ama Fernando. Arthur então responde que a entende, já que ela agora é uma mulher, mas ele sempre a verá como uma menina. Mayra diz a Aida que Rubens vai voltar ainda que ela tenha deixado bem claro que não o perdoa e jamais o aceitará novamente como esposo. Ela pede que Aida aprenda rapidamente a controlar os negócios que Rubens deixou. Rubens diz a Genoveva que precisa manter Aida e Mayra longe dos negócios da família, pois elas poderiam descobrir os desfalques que ele fez. Teresa
lê uma revista sobre o escândalo ocorrido em seu casamento. Teresa se enfurece ao ler uma nota em uma revista que dizia que ela se debatia entre dois amores em seu casamento. Ela não esperava que sua entrada na sociedade fosse como um escândalo. Aurora pergunta a Mariano se Teresa prometeu fugir com ele, e por isso ele estava tão certo de que ela não se casaria. Mariano pede um tempo para contar tudo o que aconteceu. Arthur e Teresa voltam a discutir porque ela segue zangada pelo cancelamento da viagem. A situação se complica ainda mais quando Arthur diz que eles precisam ser razoáveis nos gastos, pois Teresa tem abusado no cartão de crédito. Teresa, furiosa, devolve o cartão a Arthur e o diz que assim não gastará nada. Arthur diz a Fernando que está atento à sua relação com Luísa e que não quer que ele machuque sua irmã, pois ela é diferente das demais mulheres com quem ele já esteve. Teresa se faz de vítima em frente a Luísa, culpando Arthur por seus problemas. Armando diz a Teresa que exigiu a Mariano que não volte mais à sua casa e que Esperança já não vive mais com eles. Teresa diz que o pai fez muito bem, pois eles colocaram seu casamento a perder. Teresa visita Mayra para dizer que Esperança se apresentou em seu casamento sem seu consentimento e que não quer voltar a vê-la, ainda mais agora que seus pais a mandaram embora de casa. Teresa se enfurece ao ver Aida e Mariano se beijando. Aproveitando a situação, procura Mayra para dizer que não sabia que sua filha e Mariano eram namorados, pois os viu se beijando. Ela diz para Mayra ter cuidado, pois a melhor amiga de Mariano é Esperança. Mariano diz a Aida que não quer andar com ela por despeito e que seu pai jamais permitiria que eles fiquem juntos, pois o despediu do escritório quando se deu conta que sua proximidade com Esperança. Mayra pergunta a Aida se Mariano é seu namorado. Aida pergunta se isso a incomoda, por Mariano ser amigo de Esperança. Mayra diz que não, mas espera que essa relação não passe de amizade. Mariano pede a Paloma que o apoie para conseguir os donativos que precisam para o ambulatório. Paloma responde que o ajudará. Mariano conclui que não vale a pena seguir lutando por Teresa. Ao saber que Arthur viajará, Teresa o desculpa pelos contratempos e, com isso, consegue que ele também a perdoe pelos seus gastos excessivos. Teresa se aproveita da situação para fazer Arthur assinar um documento garantindo uma pensão mensal para seus pais. Arthur oferece a casa para que os pais de Teresa possam viver com eles. Teresa diz que seus pais estão acostumados à vila, porque ali estão seus amigos. Arthur diz que não quer que os pais de Teresa sigam vivendo na mesma vila que Mariano. Teresa responde que seus pais não gostariam de se mudar. Porém, Arthur responde que Regina mesmo disse que aceitava. Teresa que vai convencer seus pais a aceitarem a oferta. Regina, chorando, diz a Teresa que tanto ela quanto Armando se sacrificarão para que Teresa pudesse sair adiante, e não para que ela os desprezasse. Teresa humilha Regina, que diz à filha desejar que a vida não lhe cobre por tanta ofensa. Paloma diz a Arthur que Teresa e Mariano estiveram a ponto de se casar. Arthur, furioso, procura Mariano para questioná-lo sobre a informação que acabou de receber. Mariano responde que se ele quer saber sobre o passado de sua esposa, que pergunte a ela. Teresa se enfurece porque procura Aurora e ela diz que passará toda a tarde com Martim. Teresa surpreende Paloma e Arthur juntos. Teresa diz a Arthur que, pelo visto, Paloma não se conforma mesmo em perdê-lo. Arthur pergunta até onde foi sua relação com Mariano, pois ela nunca o disse que esteve a ponto de se casar com o médico. Teresa responde que isso é o que Mariano queria e até um anel de compromisso ele lhe ofereceu, mas ela recusou.
Rubens tenta convencer Mayra e Aida a seguir envolvido nos negócios da família. Mayra diz que gosta de sentir-se útil. Aida a diz que seu avô não gostaria nada de saber que as mulheres estão no comando dos negócios, pois para ele as mulheres tinham sempre que estar no cuidado da família. Aida diz a Rubens que está ansiosa pelo poder que a dará sua mãe, no controle dos negócios da família. Questionado, Mariano nega colocar Teresa em evidência e nega ter tido relações íntimas com ela. Teresa finge-se ofendida, adverte Arthur que não dormirá com ele e, se insistir, irá para a casa de seus pais. Arthur diz a Regina que Teresa disse que ela e Armando não querem ir viver com eles e aproveita para pedir-lhes que aceitem pelo menos viver em outro lugar. Regina responde que sabe que Arthur quer tirá-los dali para evitar que eles vivam próximos a Mariano, mas que essa não é a solução. Rubens diz a Mayra que tem que convencer Aida para que não volte a ver Mariano, porque não é de seu nível. Mayra diz que o marido é irônico, pois Esperança também não é de seu nível. Fernando diz a Arthur que Teresa é uma mulher valiosa, e se não dá o que ela merece, não faltará outro disposto a dar.